É importantíssimo você saber o que fazer e o que não fazer na hora de uma emergência. É preciso você ter muita informação. Hoje nós vamos receber aqui no Bem com a Vida 2 enfermeiras, a Andréia e a Fernanda, que vão trazer dicas e informações importantes sobre os primeiros socorros nos momentos mais decisivos da vida de uma criança ou de um adulto. Pode estar sim nas tuas mãos. Os primeiros socorros podem salvar muitas vidas. São casos de engasgamento, convulsões, desmaios. Nós vamos apresentar alguns procedimentos que podem te auxiliar nesse caso de emergência. Então preste atenção que de volta desse VT Hoje Bem com a Vida vai te ensinar como prestar os primeiros socorros aqui ao vivo. Cortes, queimaduras, intoxicações, engasgos ou até mesmo ataque cardíaco. Situações de emergência podem ocorrer a qualquer momento, mas o que fazer quando alguém se acidenta ao nosso lado? As medidas que se tomam no momento de um acidente podem ser fundamentais para a saúde dos que se machucaram. E ao contrário do que muita gente pensa, para socorrer alguém nem sempre são necessários procedimentos complicados. Os primeiros socorros não passam de um conjunto de medidas práticas e simples que devem ser tomadas até a chegada de uma ajuda profissional. Primeiros socorros podem ser praticados até por crianças. No ano passado, no interior de São Paulo, João Vitor, de apenas 12 anos, salvou a vida do irmão, Tiago, de 1 ano. Ele socorreu o irmãozinho que caiu na piscina e depois fez massagem cardíaca nele. João Vitor aprendeu o procedimento de emergência no acampamento de escoteiros. O escoteiro está sempre alerta! Quanto maior o número de pessoas com noções básicas de primeiros socorros, maior o número de vidas que poderão ser salvas. Muito bem, a gente viu aí uma criança que soube socorrer o irmão. Nossa, tudo bem, Andréia, Fernanda? Bem-vindas aqui no Hoje Bem com a Vida. E como que essa presença de espírito que a criança teve foi decisiva na vida do irmão? Vocês vão hoje explicar um pouquinho a importância dos primeiros socorros. Você acha que a população em geral tem consciência do quão decisivo é os primeiros socorros? Infelizmente, a população ainda não tem. Agora, em vista dos últimos acontecimentos que têm sido bastante divulgados, é que tem despertado o interesse das pessoas. Mas foi bom você falar porque, dependendo do que a pessoa faça, isso pode ser decisivo. Ou para salvar uma vida, ou para agravar até algo que esteja acontecendo. Em alguns países é muito comum, inclusive as crianças já saberem primeiros socorros, né? Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso, né? Mas é importante a população ter essa consciência e saber o que fazer nas situações mais práticas do dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, né? A gente acaba ficando desesperado, né? De repente num afogamento ou quando a criança engasga. E se você não sabe o que fazer, isso só piora a situação. Então você fica muito mais preocupada, né? Então, você adquirir este conhecimento gera uma certa tranquilidade, Bispa. Que isso seria o ideal, né? Essa é uma condição, eu diria, necessária a todos os brasileiros, né? Tá bom, você trouxeram um nenê para estar com a gente Trouxemos, hoje aqui. Que é para demonstrar o desengasgamento. Eu achei muito interessante que tem alguns hospitais que já orientam a mãe, antes de sair da maternidade, como proceder em caso de engasgamento. Eu achei isso muito interessante porque a criança ela ainda está aprendendo a controlar todo o organismo, né? Sim. E quando ela engasga, você já sabe o que fazer. Então, a gente vai começar ensinando isso hoje aqui no Hoje Bem com a Vida. O nenezinho. Então, Bispa, ele tá lá mamando. Tá. Porque é uma coisa super corriqueira, né? Então, uma mãe, então ela coloca, então ela está amamentando, simplesmente em casa. Tá. Ele
Ele engasgou, né? Ele está sufocado, né? O que esta mãe vai fazer? Ela não vai soprar, ela não vai chacoalhar este bebê, ela não vai virar ele em que é de ponta cabeça, tá? Isso é tudo mito. Isso não vai mais ser feito. Tá. Tá? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Tá? Ela vai virar este bebê com muito cuidado, né? Que é para não sufocar ele aqui, tá? Então ela vai segurar esse queixinho, tá? Daí ela vai dar 5 batidinhas assim. 1, 2, 3, 4, 5. Batidas firmes e com força, porque às vezes a mãe fica com medo de machucar e não tem esse perigo. Na verdade, a intenção aqui é desengasgar a criança. E se não houver essa força, você não produz a pressão para expelir. 2, 3, 4, 5. Essa é a reação correta. Chorou, filho, puxa. Ótimo. Não chorou, não desengasgou. Vai virar esta criança e com estes 2 dedos vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Chorou, ele está desengasgado, tá? Geralmente, em 90% dos casos, esta manobra da frente não é necessária. Geralmente, 90% com estes tapinhas ele já desengasga, tá? Esta manobra em adulto, tá? Também ela é ser feita, né? Que é de uma outra maneira, que é mais ou menos similar. E o que a gente vai fazer salva no a adulto? vida. Salva a vida? Adulto é assim, Bispa, com licença. Tudo. É assim. Então, faz de conta que eu tô engasgada, né? A primeira ela tá engasgada. Aí assim, uma coisa é a obstrução leve, que a pessoa engasga e continua tossindo. E nesse caso, nós temos que incentivá-la a tossir. Geralmente as pessoas ficam, calma, não tosse, toma uma água. Né? Toma uma água, né? Levanta o braço, assopra na cara. Nada disso mais vai ser feito. Não toma água, então. Não, a tosse é um mecanismo de defesa. Tá, então tosse mesmo. Agora, numa obstrução mais grave, primeira reação que a pessoa vai ter, ela vai colocar a mão aqui, por quê? Porque ela está se sentindo engasgada. Sufocada. Sufocada, não vai tossir. Já vai começar a alterar a cor. Primeiro pálida, depois começar a ficar mais cianótica, azulada. Pode começar a emitir ruídos pequenos, por quê? Porque ela está... né? E não consegue desengasgar. Então, vamos supor que esteja uma situação dessa. Então, eu estou conversando com a Fernanda. Eu vou vir, né, por trás, encaixar minha perna aqui. Olha lá, gente, abre o geral porque eu tenho encaixe da perna. Vim com a minha mão, fechar a minha mão, segurar. Daí eu vou vir na boca do estômago, linguagem popular. Na boca. Tá? Eu vou fazer, né, uma compressão, né, que é para dentro e dentro e para cima, né? Uma âncora, assim eu vou fazer, uma âncora, tá? Eu vou vir para assim, eu vou fazer isso gerando uma, né, gerando, né, uma pressão e o que tiver engasgando-a vai sair, tá? Então eu vou fazer este movimento. Pronto, aí a pessoa relaxa na hora. Se a pessoa for muito grande, porque essa é uma grande dúvida que é da população, bispas. Ai, mas eu tenho que é um super marido grande, né, saradão, bombado. Ai, né, eu tenho que é um filho, né, muito grande, né? Eu sou muito baixinha, né? Então, o que eu faço, bispa? Deita no chão esta pessoa e essa mesma manobra, você senta em cima e empurra, que é a mesma manobra. Mesmo deitado ele vai desengasgar. Sim, é porque a intenção é gerar uma pressão intra-abdominal para remover, através da pressão você vai remover o que está obstruindo. Que pode ser líquido, pode ser salada, pedaços de carne, uma série de coisas. Agora, quando eu já presenciei, né, ataques de epilepsia ou convulsão, normalmente a gente não sabe como reagir. Como reagir perante uma convulsão? Bispa, é muito feio de se ver, né, uma crise convulsiva. Mas ela, diferente, né, do que todo mundo pensa, ela só é feia. Tá? Ela vai passar. Então, a única coisa que devemos fazer numa crise convulsiva é proteger a cabeça, segurando ela e lateralizando
Por que lateralizar? Porque numa crise convulsiva há muita salivação, tá? Né? Então, né, que é para que essa saliva não vá, né, que é para o pulmão. Tá? Então, você vai segurar esta cabeça, lateralizar, afrouxar, né, solta a camiseta, né, roupa, né, tirar a tiara, a fivelinha, tira tudo que tá. E afastar objetos do lado, tá? E deixar esta pessoa ter esta crise convulsiva. Só não segurar a perna, não segurar o braço, não segurar essa pessoa. Até porque a força da pessoa é muito grande. Nessa hora você pode se machucar. Porque nessa hora você pode até promover, né, uma fratura, né, em que é de membros, né? Então você segurou, né, braço, né, segurou perna, né, então segurou na perna, e esse braço, né, então você pode vir a machucar, tá? É importante falar que, assim, algumas coisas que a população está acostumada, que às vezes ouviu, né, ou que viu alguém fazer, não são corretas. Por exemplo, não se deve oferecer água de maneira nenhuma. Olha, isso já é esclarecedor aqui. As pessoas não veem, dá água. Primeira coisa, a gente faz até com filho. Exatamente. Engasgou, bebe uma água. Não, tosse. Não dá. Tosse, deixa tossir, porque é uma defesa que é do nosso organismo, né? Então, né, eu tô tossindo, né, eu tô colocando para fora. Tá bom. Então deixa tossir. E na crise convulsiva, não oferecer, que às vezes as pessoas, né, põem álcool para cheirar, água, dá remédio pela boca. Então, é só, na verdade, segurar a cabeça e amparar para proteger. E deixa acabar a crise. E deixa acabar. Não tentar de maneira nenhuma desenrolar a língua. A língua não enrola. Ninguém as pessoas engole falam. a língua. Por que falam Ninguém isso? Engole Põe a mão na boca, segura, aí a pessoa morde. Engolir a língua. É impossível. Não dá para engolir a própria língua. Gente, acabou de matar mais um mito aqui. Não tem Ninguém engole a língua. Não experimentem pôr nada na boca. Vocês Põe ficarão uma sem colher dedo. pra segurar. Pelo amor de Deus, vocês vão quebrar, né, que é os dentes da vítima. E o que acontece? Quando a pessoa tem a crise convulsiva, o maxilar, ele trava e ele tem uma força muito grande. Se a pessoa tentar introduzir os dedos dentro da boca, na verdade, corre o risco, inclusive, de ficar sem dedo. Olha! Porque é uma força grande. Então, assim, não tentar introduzir nada, não introduzir o dedo na boca. Se vira só um pouco a cabeça da pessoa. A gente brinca e fala que na convulsão o menos é o mais. Então, é só proteger a cabeça, lateralizar e esperar, como a Fernanda falou, que vai passar. Após a crise, tá? Aí sim, buscar uma ajuda médica, né, em que é para ver, né, o que será feito com calma e tudo, porque não tem nenhuma urgência nesse caso. Agora, no caso de afogamento, a criança está na piscina, subiu ou não subiu, a mãe retira, o pai retira, ou na praia. A gente ainda tem pessoas que ainda estão indo muito para a praia. O que fazer na hora do afogamento com crianças e adultos? No afogamento tem que iniciar imediatamente as manobras de reanimação. Né? E aí nós oferecemos um curso, que é um curso voltado, Bispa, inclusive para pessoas leigas, especialmente para pessoas que não são profissionais da saúde. E nós vamos até as residências, inclusive para ver, de repente... Se a casa é segura? Se a casa é segura, né? O modelo que a pessoa quer. Então, assim, nós vamos até as residências, nos horários, nos dias, de acordo com a disponibilidade e com aquilo que a pessoa, na verdade, quer saber, né? Tem interesse. E aí, nessas situações, nós mostramos a parte prática. Então, em todos os cursos, seja em casa, seja nas escolas, que nós também damos cursos em escolas, principalmente de educação infantil. Todos treinam. Então, todos treinam essas manobras que vocês viram, todos treinam a reanimação no boneco, que é a massagem cardíaca. E tem muita também queda de idosos, né? Tem. Então, é importante que a família também saiba como ter uma casa segura, que às vezes quando a criança é pequena, você pensa numa casa segura para as crianças. Não pode ter ponta, é a tomada, é o fogão, mas o idoso também precisa desse mesmo cuidado, né?
porque o risco de queda é muito alto e fratura na terceira idade, não é? Na verdade, assim, os acidentes que acontecem em casa, hoje eles acabam liderando a maior parte dos acontecimentos com crianças e com idosos. Olha. Então, o lugar que deveria ser o mais seguro, ou que muitas vezes nós achamos que é o mais seguro, muitas vezes ele pode oferecer inúmeros riscos. Olha. Seja para as crianças, seja para os idosos, adultos, né? Bispa, então a senhora falou em afogamento na piscina, mar, tudo, mas há um alto índice de afogamento em vaso sanitário e balde. Quer dizer, uma criança pequena, até uns 3 anos, a cabeça dela ela é mais pesada que o corpinho. Então, ela se debruça e ela vira, tá? E ela não consegue voltar, certo? Então, nos nossos cursos, isso tudo é demonstrado e abordado em domicílio. Que legal. Tá? Então, a gente mostra e muito frisado a prevenção. A prevenção é tudo. A prevenção é tudo na área da saúde. Porque depois a mãe ou o familiar carrega uma culpa, carrega aquele mal porque, eu não sabia o que fazer, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e no fim... Exatamente. O se não existe, na verdade. Sim. O se é só uma grande ilusão. O se é se preparar com prevenção para que na hora você saiba como reagir. O ideal é exatamente prevenir. E aí a prevenção, ela também entra no ambiente de casa. Legal. Por isso nós tivemos essa ideia de nós irmos nas casas, nas escolas, porque são lugares que muitas vezes as pessoas não imaginam que algo pode acontecer. O risco que está ali. São situações corriqueiras, mas são lugares em que muitas vezes os acidentes acontecem e aí ninguém sabe o que fazer. Muito bem. Gente, adorei hoje receber as 2 enfermeiras, são consultoras e vieram nos falar, a Fernanda e a Andréia, sobre como prevenir os acidentes e como reagir nos primeiros socorros. Então tá aí o contato delas, que é o Nandi Fernanda? Não, são dos meus 2 filhos, que é de Fernando, então vem de Nando, e de Augusto, então vem de Tuto. Nantuto. Nantuto. Tá. nantutoconsultoria.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 94 101 5656. Obrigada, André.